O Evangelho de Maria, a mulher que venceu o mal, de Gabriele Amorfi. 29º dia. Uma corrente de Ave Marias. Ao começar a falar do rosário, o pensamento imediatamente se dirige à definição que o próprio Paulo VI deu, resumo de todo o Evangelho. A característica fundamental desta oração é a de ser, ao mesmo tempo, oração e meditação dos principais mistérios cristãos. Por isso a Virgem propõe em Fátima o rosário como antídoto contra o ateísmo. O homem atual tem mais necessidade do que nunca de rezar e meditar as grandes verdades elevadas. Não nos surpreendamos, consequentemente, diante da insistência dos pontífices em recomendar essa oração. Pensemos que, por exemplo, nas 12 encíclicas sobre o Rosário de Leão XIII, e que ela seja tão mencionada nas aparições de Lourdes ou Fátima. João 23, com seu comportamento gentil e simpático, afirmava: filhinhos, o dia do Papa não terminou se ainda não rezou os 15 mistérios do Rosário. O Rosário nasceu de repente, é fruto de uma lenta evolução, e o compreenderemos melhor se recorremos à sua longa história de 5 séculos. Do século XII ao século XVII. Inicia-se no século XII, quando se difunde a primeira parte da Ave Maria. Anteriormente recitava-se somente a saudação angelical. Temos a prova disso em um responso do século VI, mas não com a frequência que teve depois. Por sua vez, os monges recitavam os 150 salmos da Bíblia, assim como ainda é feito na liturgia das horas. Os co-irmãos leigos, que muitas vezes nem sabiam ler, rezavam 150 Pai Nossos em vez dos salmos, e para ajudá-los na contagem usavam-se coroas com 150 contas. Vale a pena notar que o uso de coroas para contar as orações já estava em voga entre os cristãos e em outras religiões muitos séculos antes de Cristo. Quando, na segunda metade do século XII, os Pais Nossos foram substituídos por Ave Marias, nascia o Saltério Mariano. A segunda parte da Ave Maria começou a ser rezada apenas no final do século XV, e o cartucho Henrique de Calcar teve a feliz ideia de subdividir os 150 Ave Marias em 15 dezenas, intercaladas por um Pai Nosso. Essa oração se foi difundida cada vez mais, multiplicando as Irmandades do Rosário. Pouco depois começou-se a acompanhar a reza do Rosário, com a meditação e episódios evangélicos. Coube ao dominicano Alano de la Roche, morto em 1478, o mérito de ter batizado o Saltério da Virgem, de Rosário da Bem-aventurada Virgem Maria, nome que o acompanha até hoje. Também foi mérito seu a subdivisão em 3 partes de 5 dezenas cada uma, e foi ele mesmo que sugeriu que se refletisse sobre os mistérios da encarnação, paixão, glorificação de Cristo e Maria. Por fim, São Pio V, em 1569, escreveu o primeiro documento pontifício que deu reconhecimento ao Rosário. Foi assim que, através dessa evolução de 5 séculos, o Rosário foi consolidado como oração e meditação. Nós nos distraímos muito, especialmente quando rezamos. Corremos assim o risco de reduzir o Rosário a uma repetição automática de Ave Marias, enquanto a mente divaga por conta própria, absorta em pensamentos muito distintos dos mistérios anunciados. Por isso devemos nos propor um sério compromisso de devolver ao Rosário a sua dignidade e eficácia. Quando rezamos em grupo, devemos seguir um ritmo único, sem correr ou desacelerar, como se faz em uma canção coletiva. Porém, quando rezamos sozinhos, é aconselhável um ritmo lento, contemplativo.
É verdade que as dezenas seguem um sistema repetitivo, e é exatamente isso que torna mais necessária a meditação dos mistérios. Bernadette se sentia feliz quando, ao rezar o rosário, na gruta nos dias das aparições, via que a Virgem ia passando com ela as grossas contas de seu rosário. Ainda que não a vejamos, pensamos que ela está sempre ao nosso lado. O rosário, por outro lado, é uma oração tão humilde que se adapta a todas as possibilidades. O melhor é quando podemos rezá-lo com calma na igreja ou em casa, mas ele pode também preencher o nosso tempo livre, em viagem de ônibus, caminhando na rua, dirigindo na sala de espera. Rezando sozinhos, rezamos por todos e estamos em grupo. O próprio rosário, formado por contas unidas por um único fio, nos convida à união de espíritos. O ritmo da vida atual acabou com a unidade familiar. Passam pouco tempo juntos, às vezes, inclusive nesses momentos, nem sequer se falam, pois é a televisão que tem o que dizer. Pio XII insistia na retomada do rosário em família. Se rezais o rosário todos juntos, desfrutareis da paz em vossas famílias e tereis a concórdia em vossas casas. Família que reza unida permanece unida, repetia por todos os lados o americano Patrick Peyton, incansável apóstolo do rosário em família. E São João Paulo II recorda: nosso coração pode encerrar, nessas dezenas do rosário, os fatos que acompanham a vida da família, da nação, da igreja e da humanidade. O rosário marca o ritmo da vida humana. É também a oração da paz, a oração que abraça todo mundo. Outro grande apóstolo do rosário de nosso tempo, o bispo Fulton Sheen, havia idealizado uma coroa de 5 cores, que segue sendo bastante usada. Uma dezena de contas verdes para recordar a África, famosa por seus verdes bosques, uma dezena a vermelha para a América, habitada por muito tempo pelos peles vermelhas, uma dezena branca para a Europa, em homenagem ao hábito do Papa, uma dezena azul para a Oceania, imersa no sul do Pacífico, uma dezena amarela para o imenso continente asiático. Assim, no final da coroa do rosário, todo mundo foi abraçado. O homem de hoje precisa mais do que nunca de pausas de silêncio e reflexão. Neste mundo cheio de ruídos, precisamos de silêncio para rezar. Se acreditamos no poder da oração, estamos convencidos de que o rosário tem mais força do que uma bomba atômica. É uma oração que compromete e demanda muito tempo. Não dá para negar, ao passo que estamos acostumados a fazer as coisas depressa, especialmente quando se trata de Deus. O rosário poderia nos ajudar a superar esse risco do qual Jesus advertia Marta, irmã de Lázaro. Te preocupas com muitas coisas, no entanto, uma só coisa é necessária. Mas também corremos o mesmo risco. Nos preocupamos e inquietamos por tantas coisas e esquecemos a última coisa que importa, a nossa relação com Deus. O fundador da família paulina, o beato padre Santiago Alberione, costumava repetir a seus filhos e filhas: somos substituíveis em tudo, menos em uma coisa, em salvar a nossa alma, em nos santificarmos. Ou pensas nisso, ou ninguém pode pensá-lo por ti. É hora de abrir os olhos. Reflexões sobre Maria. No rosário, afirmava Paulo VI, meditamos os mistérios de Jesus em companhia daquela que mais pensou sobre eles e mais os divulgou. A formação dessa oração contribuiu com sua riqueza. Meditemos sobre a Ave Maria, palavra por palavra, dirigindo-nos a Maria com o amor de filhos e fazendo-a experimentar novamente a alegria que sentiu ao ouvir as palavras de Gabriel ou Isabel, e que a estimulam a nos ajudar na súplica acrescentada pela Igreja. Reflexão sobre nós.
Perguntemo-nos se compreendemos a importância e a riqueza do rosário. Com que empenho e com que frequência o rezamos? É hora, quem sabe, de fazermos um propósito concreto para o Padre Pio, assim como para muitos outros santos. A coroa do rosário era a arma, assim ele o chamava, para derrotar o inimigo.